Hoje o tema aí da nossa mensagem é fé real no mundo de ilusão. Afinal de contas, vivemos em um mundo de ilusões, um mundo que é muito voltado para a questão da aparência, muito voltado para a questão de parecer algo que não é realmente. Então, a gente precisa pensar muito nisso, porque as pessoas estão muito focadas nessa questão da imagem, parecer que estão bem, transparecer que estão bem o tempo todo. Isso é uma tentação muito grande e é um costume muito comum das pessoas aí, é, é, até no meio cristão, né? Por conta de dizer eu sou um cristão, então eu sempre vou fingir que estou bem, sempre vou fingir que estou otimista, sempre vou fingir que as coisas estão, né? Porque senão o que é que vão pensar sobre mim? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E é por isso que a gente precisa ir para a palavra de Deus, pedir a direção da palavra do Senhor para saber como lidar com isso. Então, como ter uma fé real, que é uma fé que vem do Senhor, não é algo que vem do homem, ela é produzida por Deus no coração do homem. Então, as pessoas confundem muito a fé com vários outros tipos de sentimentos, vários outros tipos de sensações, e é por isso que a gente precisa buscar a direção do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo de número 13. Abra sua Bíblia aí, acompanhe junto comigo. Salmo de número 13. Nós vamos ver aí, a nossa meditação de hoje vai ser baseada aí nesse trecho das Escrituras. Salmo 13, Salmo de Davi, é um salmo de lamento. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui nós temos um salmo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, grande rei de Israel, alguém que passou por situações extremamente difíceis na sua vida familiar, foi perseguido por inimigos bem difíceis, passou por provações muito grandes, falhou em muitas coisas, sempre teve na sua vida baseada muito na questão do arrependimento. E boa parte dos salmos são compostas por Davi, o poeta de Deus, e nesse salmo aqui ele expressa um sentimento que praticamente muito difícil um cristão nunca ter tido esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento de até quando, Senhor? Até quando? Nesse momento, muitos de nós talvez estejam assim. Até quando? E eu vejo muitas pessoas nesse tempo, né? Será que isso vai durar até quando? Será que isso nunca vai acabar? Como é que vai ser? Temos orado e a gente vê a coisa espalhando mais ainda, e a pandemia chegando agora onde ela não tem chegado ainda, e as pessoas reclusas e pessoas morrendo, e todo esse clima pesado de luto faz com que a gente faça essas perguntas, até quando? E quando se fala de fé real, a fé que de fato Deus coloca nos nossos corações, ela não é uma fé de brincadeira, ela não é uma fé ilusória, não é uma fé de faz de conta, é uma fé do mundo real. É uma fé que encara a realidade de frente. E me chama muita atenção isso nas Escrituras, a maneira como Deus lida conosco, a maneira como Deus tem lidado com o seu povo no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala de fé aqui é uma oração de Davi, uma oração que muitas vezes nós também fazemos, eu não estou falando de pensamento positivo, tudo vai dar certo, cruza os dedos, né? Enfim, esse misticismo que muitas vezes surgiu em torno da palavra fé. Há um tempo atrás, muitas pessoas têm usado camisas com a palavra fé apenas ali, como se aquilo de fato tivesse ligado com a fé verdadeira. Então, durante toda a Escritura, nós vamos ver que a fé verdadeira ela é testada, ela passa por provações difíceis. Desde Israel,
Desde o Antigo Testamento até lá no Novo, nós sempre vamos ver os servos de Deus passarem por momentos difíceis. João 16:33, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, no mundo tereis aflições. Então, a Bíblia nunca nos engana com relação à dureza da realidade, é o que o mundo virou depois do pecado, é como nós também ficamos depois do pecado, e por isso a nossa temática de hoje está ligada a isso. Uma fé real no mundo de ilusões, uma fé que também, um mundo que tem muitas fés, se é que eu poderia usar assim, que são falsas. A fé falsa, ela é fácil. Então, tudo aquilo que é fácil, geralmente, fácil demais, a gente está no caminho errado, não entendeu, alguma coisa está fora do lugar. Mas a fé verdadeira, ela tem que se deparar com momentos difíceis. A fé verdadeira, ela vai se deparar com provações. A fé verdadeira vai lidar, muitas vezes, com situações que nós não temos respostas, com situações em que o próprio Deus não nos dá as respostas que gostaríamos, e a gente tem que encarar situações complicadas como a que vivemos. E aí o salmista está aí, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Davi está aqui realmente conversando com Deus, abrindo o coração diante de Deus, sendo muito sincero. Afinal de contas, quando se tem um relacionamento com o Senhor, e é uma graça de Deus poder se relacionar com Deus através de Cristo, no nosso caso hoje, mas Davi também está aqui tendo um relacionamento com Deus como um amigo, alguém que está se achegando a Deus. Davi abre o coração e faz todas essas perguntas. Até quando, Senhor, vai continuar desse jeito? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando eu vou sofrer tudo isso? Davi passou por muitos sofrimentos. Alguns comentaristas chegam a dizer que esse salmo talvez possa ser na época em que Davi era perseguido, por exemplo, por Saul. Sabemos que o rei Saul, que era o rei antes dele, tentou matar Davi várias vezes, perseguiu Davi com ferocidade várias vezes. Então, a gente, nesse momento, também faz perguntas: até quando? As coisas estão todas assim fora do lugar, as pessoas estão assustadas. Mesmo quem conhece a Deus, assim, fica tenso muitas vezes diante da situação. E a gente vai ficando impaciente. Já se vai, nós estamos praticamente no meio do ano. E muitos planos que tínhamos, muitas coisas que tentávamos fazer nesse ano não puderam se realizar por conta do momento anormal, do momento diferente que nós temos presenciado, nós temos vivido. Então, a pergunta continua: até quando, Senhor? O Senhor esqueceu de nós, Davi está aqui lembrando, porque Deus é o Deus que cuida do seu povo, um Deus que fez uma aliança com eles. E aí ficou no coração de Davi: até quando o Senhor se esqueceu de mim? Até quando vai ocultar de mim o rosto? A nossa visão limitada, assim como a de Davi muitas vezes, o que ela faz? Faz a gente ficar agoniado, faz a gente ficar ansioso, faz a gente ficar quase que desesperado, e faz com que a gente tenha ali uma sensação de que Deus está ausente. O sofrimento faz isso. Situações como essa que nós vivemos causam isso. Por isso que nós precisamos pensar sobre essa questão da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não quer dizer que tudo vai bem o tempo todo. A fé verdadeira não quer dizer que nós sempre vamos estar por cima e sempre as coisas vão estar positivas e tudo vai sair como a gente quer pelo fato de servirmos a Deus. A fé verdadeira lida com a realidade. Ela encara a realidade de frente, buscando uma esperança que vem do alto, que vem do Senhor. E a realidade que nos cerca é difícil. Jesus, quando falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, Jesus não estava brincando, porque ele deixou claro como as coisas se sucederiam. Ao mesmo tempo, ele reforça que nós não deveríamos ter medo que ele venceu o mundo. Nós deveríamos confiar nele, estar em Deus como nosso Senhor, como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Mas houve momentos em que o próprio Davi ficou agoniado. O próprio Davi ficou, a gente lembra até do profeta Abacuque lá no seu livro, quando ele começa a perguntar a Deus em relação a toda a situação ruim que estava vivendo. E a gente vai ficando impaciente, a gente quer que Deus dê logo um basta. A gente esquece que, além das nossas sensações, os planos de Deus, que são maiores do que os nossos, o cumprimento da palavra, ele vai se sucedendo. Então, a gente precisa atentar para o Senhor. E ele está aqui se colocando diante do Senhor. Até quando, Senhor? A fé verdadeira, ela permite que a gente abra o coração, ela permite que a gente seja sincero, ela permite que a gente tenha dúvidas dentro desse limite.
Porque, assim, muitas pessoas, principalmente incrédulas, elas usam esses momentos de dificuldade, de doença, de morte, de sofrimento para questionar a fé, para questionar Deus, muitas vezes. A gente vê muito isso. Mas aqueles a quem Deus deu a graça de poder ter essa fé verdadeira, apesar das dificuldades, essa fé ela se mantém. Jesus orou intercedendo por nós, né? E quando a gente vê lá a oração sacerdotal de Jesus, que ele intercede pelos seus, não só pelos discípulos lá atrás, mas por todo o seu povo no decorrer da história, Jesus intercedeu por nós, intercedeu para que nós nos mantivéssemos firmes apesar das perseguições e dificuldades que surgiriam. A Bíblia inteira nos chama a confiar em Deus apesar dos momentos tenebrosos, apesar da noite escura da alma. Essa expressão vem de uns livros antigos de cristãos de uma outra linha que não caberia a gente conversar aqui agora, mas tem as noites escuras da alma, os dias de sofrimento, os dias em que nós percebemos os problemas com maior força, nós ficamos mais com medo, nós chegamos a ficar meio temerosos diante das situações. É natural pela nossa própria sensação humana. E Davi está aqui tendo esse mesmo diálogo com Deus. Está cobrando de Deus, inclusive, até quando, Senhor? E é interessante, você vê o até quando aqui várias vezes. Só no versículo 1 aí você tem até quando 2 vezes. Até quando? No verso 2, até quando, Senhor? E aí você vê até quando de novo, 4 vezes, o tempo todo, Davi perguntando até quando. Davi impaciente. A questão é que Deus não se curva diante da nossa impaciência. Está todo mundo doido para sair logo dessa situação, para que surja uma cura, uma vacina, um remédio, para que a gente volte à nossa rotina. Está todo mundo agoniado por isso. Isso gera ansiedade. Eu falo até por experiência própria. Tem um monte de pessoas tendo crise de ansiedade, pessoas tendo crise de pânico, pessoas agravando quadros de depressão por conta do momento. E aí então Davi, ele está sentindo tudo isso, ele está angustiado no seu coração, ele quer se livrar logo de um problema que está acontecendo com ele, inclusive um risco de morte. E ele está ali buscando justamente em Deus, até quando? Até quando? O verso 2, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ontem eu vi uma reportagem, que, se eu não me engano, talvez foi uma das reportagens mais comentadas de ontem por aquele famoso jornalista Roberto Cabrini, mostrando a situação ali do Amapá, a situação muito triste, uma reportagem de partir o coração a situação das pessoas. Você vendo o sofrimento delas, e nesse momento tem pessoas passando por variadas situações, enquanto muitos de nós estão seguros nos lares e tal, ainda tendo condições. Infelizmente, você também tem milhões de pessoas pelo mundo afora que estão vulneráveis, que estão sem nenhum recurso de nada, completamente à mercê, e talvez muitas fazendo essa pergunta, até quando? Ou até a sensação de Deus esqueceu da gente. Então, a gente precisa pensar até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia. Deus não disse para a gente assim, olha, porque vocês são cristãos, vocês têm que fingir que está tudo bem. Porque vocês creem em mim, vivem para mim, vocês têm que serem otimistas fora da realidade. De jeito nenhum. A gente vê, no meio cristão existem pessoas assim, que elas tentam o tempo inteiro ser otimistas. Não quer dizer que a gente vai ser pessimista, não quer dizer que a gente e nós devemos ser portadores da esperança e da alegria que Deus traz, mas a ideia é que essa coisa não seja fingida, não seja alienada do que está acontecendo. A gente precisa ter os pés no chão, a gente precisa manter a nossa confiança em Deus, o nosso foco em Deus, mas tem momentos que a gente vai sentir o baque com mais força, tem momentos que a gente vai ficar com mais medo, tem momentos que a gente vai sentir a sombra da morte, o vale da sombra da morte, as temeridades, questões de família, de trabalho, de fé, tudo. E a gente vai sentir o baque. Alguns, pela graça de Deus aí, Deus sustenta e tem nos sustentado, mas não quer dizer que as ondas do mar, agitadas como elas estão, muitas vezes não vai nos deixar assustados e questionando até quando o Senhor. Vamos relutar na alma, até quando a tristeza no coração. No caso, Davi também estava encarando inimigos externos. Você percebe na Bíblia que sempre tem inimigos internos e externos.
os externos, né? Vem as perseguições, vem aqueles que zombam da nossa fé, vem pessoas que nos atacam, que, enfim, são várias as situações, mas Davi também sempre quando coloca diante de Deus, ele lembra dos seus inimigos internos, os seus medos, as suas angústias, né? Os seus questionamentos, os seus momentos de desespero quase, né? Nós vemos Davi aqui extremamente assustado e agoniado para que a situação passe logo. O verso 3 aí, você encontra 3 verbos, e é interessante que nos Salmos você sempre vê essa utilização sempre demonstrando muito do sentimento daquele que está escrevendo. Né? Você vê no verso 3, atenta, responde e ilumina. Atenta para mim. Imagina alguém que está ali aguardando uma audiência com uma autoridade importante, angustiado do lado de fora, doido para que aquela autoridade converse com ele para resolver logo o problema dele. E assim nós ficamos em momentos de maior desespero. Atenta para mim, Senhor. Responde-me, Senhor, Deus meu. Essa expressão Deus meu é muito interessante no Salmo, sempre colocando meu Deus. Davi, embora ele esteja assombrado aqui, pelo menos ele demonstra isso, e ele está inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com medo, achando até que Deus se ocultou dele, se esqueceu dele, mas é perceptível no verso 3 que a esperança de Davi está agarrada em Deus. A arma maior que Davi está utilizando aqui é a oração. E a oração a vida do cristão está ligada à oração. E mesmo nos momentos em que nós estamos mais baqueados, nós não podemos lançar a mão, nós não podemos abrir mão da oração. Então Davi está clamando a Deus, atenta para mim, Senhor, responde-me, Senhor Deus meu. A gente vê que quando Jesus ensina a orar e usa as parábolas para falar de oração, de bater, pedir, buscar, clamar, né? Porque esses são os momentos que muitas vezes a nossa fragilidade fica mais exposta ainda e essa necessidade fica mais clara ainda. Então, não sabemos até por quanto tempo dura esse sofrimento de Davi, essa angústia na alma. Não foi nem a primeira, não foi a última. Davi passou por várias situações difíceis no decorrer da sua vida, assim como nós também passamos. Agora tem essa, mas existem várias outras situações que podem nos afligir dessa forma. E Davi está aqui, atenta para mim. Responde-me, Senhor. Davi está agitadíssimo na sua alma. Do verso 1 ao 3 a gente percebe isso. Ou melhor, até o 4, agitação. Isso gera ansiedade, isso gera inquietação, isso gera medo. São milhares de pessoas agora com medo de morrer, são milhares de pessoas agora com medo de seus familiares adoecerem e morrerem também. São milhares de pessoas que estão em hospitais, são milhares de pessoas que estão na angústia de esperar o resultado do exame ou que já estão passando pela doença e gera todas essas tribulações, apartados da rotina comum, problemas sérios acontecendo dentro das casas, crise política, crise econômica, crise de saúde, tudo de uma vez só. E aí, quanto mais a gente dá conta da realidade, mais a gente tem essa mesma sensação. Por isso que eu acho tremenda a palavra de Deus, a maneira como os salmos trabalham também a nossa alma, porque a gente está vendo a situação de Davi, mas que ao mesmo tempo é uma situação que milhares de servos de Deus em todo o mundo até hoje passam e têm passado. Situações em que nós ficamos abalados, situações em que nós percebemos que a nossa fé é menor talvez até do que a gente pensava, que a gente fica muito mais assustado diante das situações. E a Bíblia não esconde nada disso. Por isso que uma fé real no mundo de ilusão, ela tem um contraste muito grande, porque para o mundo a fé é um pensamento positivo. O mundo coloca a fé em várias coisas, inclusive agora, muitas das coisas que o mundo coloca a sua fé estão desmanchando como um castelo de areia quando a onda vem. Estão indo embora. Toda a fé do homem, muitas coisas, nos seus falsos deuses, e tudo está abalado. E aí a gente se depara na Escritura com um modelo de fé totalmente diferente daquilo que as religiões e as filosofias humanas e a idolatria humana é capaz de dar conta. E ela lida com a vida real, ela lida com problemas reais, ela deixa claro para nós que as coisas aqui não estão como deveriam estar. O barco vai sacudir, a água vai muitas vezes querer entrar e afundar o barco, mas o tempo todo a Bíblia nos aponta para Deus, nos faz focar em Deus, nos faz buscar a Deus, e mesmo quando a gente não tem as respostas que a gente gostaria,
a resposta mais clara e óbvia fica o tempo todo, o próprio Deus. É como se Deus nos lembrasse o tempo todo que nós devemos buscá-lo porque Ele é. Nós devemos estar próximos a Ele porque sem Ele nós não somos capazes de nada. E aí é interessante que o Salmo ele começa com agitação de alma e de espírito, e aí Davi ora, né, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos, aqui é como se traga de volta a vida, porque quando a gente está muito abatido, a gente se sente quase como morto, a alma, a gente fica paralisado diante da situação, para que eu não durma o sono da morte. Davi está com medo de morrer, porque ele correu o risco de morte o tempo todo. Verso 4, para que o meu inimigo também não se alegre diante do meu fracasso, porque para o hebreu o que é que acontecia? Se você fracassava como um rei ou um povo, era como se dissesse, o meu Deus também fracassou. E aí então, os servos de Deus autênticos, como a gente vê nas escrituras, eles tinham maior preocupação, porque quando eles perdiam uma batalha, muitas vezes era castigo do próprio Deus, eles ficavam preocupados o que é que eles vão pensar sobre o Senhor, da glória do Senhor. Isso deve também ser o nosso pensamento. Mas é interessante que o Salmo começa com essa agitação e ele termina com paz e sossego. Depois que Davi entrega sua dor a Deus, sua angústia a Deus, Davi já começa a louvar a Deus por antecipação. A gente sabe que no momento que você escreve, no momento que ele está passando, não foi instantâneo a mudança da situação. Mas Davi já está contando com a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus já antes de acontecer. E o verso 5 ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Interessante isso. A Bíblia sempre vem com a esperança real. Ela não esconde os nossos problemas, ela não manda que a gente finja que está tudo bem quando não está tudo bem, mas ela é clara em dizer que nós estamos num mundo bagunçado, manchado pelo pecado, cheio de angústias e aflições, mas nos lembra da esperança real que está no nosso Deus. Nos lembra de onde é que sai. Então, nesse mundo ilusório, onde as ilusões começam a se quebrar diante da realidade dura, você tem uma fé verdadeira, que é criada por Deus, forjada por Deus, colocada por Deus em nós, e você tem a esperança real nesse Deus, nesse meio de loucura. Né? Então, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Né? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi está falando aqui em salvação no sentido literal, no sentido de batalha mesmo, como ele foi salvo, mas nós facilmente podemos também trazer para a nossa época no sentido de salvação também espiritual, no sentido da própria salvação que Deus efetua em nós. E nós devemos confiar nisso, confiar de coração na graça do Senhor, na salvação do Senhor, até antecipadamente. E nós devemos manter isso sempre diante de nós, nos momentos mais difíceis. Né? Nós devemos confiar em Deus, nós devemos orar a Deus, nós devemos pedir que Deus mude sempre a nossa perspectiva. Porque o que acontece diante dessas crises de fé, dessas batalhas pessoais, desses medos que nos acometem, é que a gente tira o foco de Deus e a gente acaba colocando nas circunstâncias. A gente tira o foco de um Deus que é poderoso, soberano, nos guarda, nos salva, nos sustenta até o final e que tem promessas maravilhosas, mas você tem a tendência de esquecer tudo isso. E aí o foco de Davi é mudado, e é mudado depois que ele ora. E é por isso que a oração é tão vital nas nossas vidas, para as nossas famílias, orarmos por elas, orarmos pela situação, orarmos por todas as outras circunstâncias, por nós mesmos, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. E quando nós clamamos a Deus, o interessante, e o sofrimento vai nos levar, pelo menos sempre vai levar os verdadeiros cristãos e aqueles a quem Deus quebranta aos pés do Senhor, a confiar no Senhor, a buscar o Senhor, porque nesse momento tem muitas pessoas que estão de alguma forma querendo orar, buscar Deus, porque veem a situação humanamente insustentável, mas sabem que existe aquele que pode todas as coisas. Aí Deus tem dobrado, inclusive, muitas pessoas nessa época. E muitos crentes, até a frieza espiritual de muita gente nesse momento, ou ela se revela com mais força, como infelizmente muitos ainda permanecem, mas também ela é quebrada com mais força, porque diante
fragilidade, da morte, do perigo, muitas pessoas têm se voltado pela graça de Deus, para se alegrar em Deus, confiar em Deus e saber que o socorro vem dele. Então Davi começa agitado, mas depois que ele ora e busca Deus, ele termina com alegria, ele termina com confiança, ele termina com um foco totalmente em Deus. É como se naquele momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, aí os problemas são colocados no seu devido lugar. A nossa perspectiva ela muda toda. E Deus sempre trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas, para que a gente viva aqui, mas com um olhar lá mais além. Né? E aí então ele vai dizer, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Né? Nós vimos mais cedo, quem tem acompanhado a liturgia da igreja, um vídeo fantástico da história do Spafford, que fez aquele hino belíssimo, Sou Feliz com Jesus, um homem que sofreu coisas muito difíceis na sua família e na sua vida, e aquele sofrimento e a sua comunhão com Deus fez com que ele transformasse aquela situação em uma música muito linda que é cantada por milhões de cristãos no mundo, e é uma música que foi forjada da dor, do sofrimento. Né? Acredito que mesmo ele escrevendo um hino como aquele, na hora da dor e do sofrimento, com certeza foi Deus quem o sustentou, foi Deus quem renovou as suas forças, foi Deus quem lhe mostrou a alegria verdadeira a ponto dele compartilhar essa felicidade de Cristo, apesar das dificuldades. Cada um de nós tem uma experiência, né? É importante que isso seja frisado. Às vezes um problema para você é maior do que o mesmo problema seria para mim, mas o fato é que nós estamos todos diante desse mundo ilusório e somente uma fé real, no Deus real, palavra real, é que pode nos sustentar, pode nos guardar, é que pode nos dar esse prazer em Deus a ponto de cantar no Senhor o bem que Ele tem feito, mesmo antes até que a oração seja respondida, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8 nos ensina isso. Então, mesmo que muitas vezes a gente possa até partir daqui sem ver algumas coisas pelas quais oramos se realizarem, mas Deus tem o seu tempo para tudo, os seus planos para tudo. E quando nós oramos, quando nós nos achegamos a Ele, o que é que vai acontecer? Nós vamos sendo mais moldados à vontade dEle, nós vamos sendo mais inclinados à direção dEle, nós vamos nos apegando com mais força a Ele, de sorte que, independente do que aconteça conosco, a gente permanece seguro, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos sustenta e nos guarda. Essa é a grande alegria, a pedra, a rocha do cristão é Cristo. Né? A nossa felicidade tem que estar em Cristo, a nossa esperança tem que estar em Cristo. Então, saibam, o barco vai sacudir, a vida vai estar cheia de altos e baixos, nós vamos ter noites escuras da alma, talvez muitas vezes, talvez tem dias nesses dias de pandemia que você estava com a fé lá em cima e podia ver o que viesse, e de repente você começa a ver mais notícias, e fica mais assustado, de repente você já fica mais angustiado com medo, mas a gente tem que seguir a receita das Escrituras sabendo que Deus sabe o que faz, sabendo que Deus está no controle, sabendo que nele nós temos refúgio, nós temos segurança, nós temos alegria e nós temos esperança, sabendo que a história está nas mãos dele, que as coisas vão seguir os planos dele, vai chegar o momento de acabar isso, o que ele planeja fazer no mundo vai acontecer, as mudanças que ele vai efetuar na vida das pessoas e na história do mundo vão acontecer, mas nós não podemos alimentar a angústia e o desespero no coração, mas buscá-lo, aguardar nele, olhar para ele, confiar nele, porque ele sabe o que faz. Ele está cuidando de tudo. Ele sabe que nós vamos sentir medo no decorrer dessas batalhas, dessas coisas. Ele sabe que a gente vai ficar meio desesperado algumas vezes. Deus nos conhece nossa estrutura, como o salmista diz, sabe que nós somos pó, sabe que se não fosse a graça dele nos sustentando, a gente entraria em desespero total. Mas pelo fato de ter ele na nossa vida, pelo fato de ele nos dar graça, de através da oração também buscá-lo, e através da oração moldar nossos corações, nossas mentes e tudo mais, ele nos sustenta e ele garante a sua palavra. E assim como Davi começou agitado e terminou tranquilo, louvando a Deus, nós podemos experimentar essas mesmas coisas. Nós podemos hoje, pela graça dele, pela obra de Cristo perfeita, ter acesso a esse mesmo Deus,
ter acesso a essa mesma paz, de poder cantar a Ele, de poder se alegrar nele, porque é o mesmo Deus e sempre será. Que graça maravilhosa. Então, assim, talvez você está aí pensando um monte de coisa, talvez a mente extremamente agitada, mas o remédio que tem é o que sempre vai ter, é a nossa esperança em Deus, é a nossa confiança em Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. Então eu sei, não é só vocês não, eu falo por mim mesmo. Em vários momentos já dessas épocas de pandemia, eu tive algumas crises de ansiedade e eu sinto no corpo. Eu descobri isso já depois de mais velho, me conhecendo mais e percebendo o quanto eu sou fraco. E o remédio para mim mesmo também sempre foi a graça de Deus. Se a gente for confiar só na gente, se a gente achar que a gente tem força, é forte demais, a gente dá conta, então pode vir o que vier e eu estou aqui pronto. Ou então eu vou ser um herói da fé nos moldes de muitos personagens que nós lemos. Não, é pela graça de Deus. É Deus quem nos sustenta. Continua sendo a mesma coisa. Por isso, nesse mundo ilusório aqui, a nossa esperança é Deus. A nossa saída é Deus. O remédio da nossa alma é Deus. E Ele é aquele que acalma as turbulências do nosso coração. Independente do que venha acontecer conosco no futuro, Deus é quem controla tudo, quem cuida de nós, garante a sua palavra e todos os crentes estão seguros nas suas mãos. Por isso que a gente deve confiar e todas as vezes que formos tentados a ficar assim, igual Davi, avechados, angustiados para Deus resolver logo, saiba que Deus ele não vai se curvar à nossa pressa, agoniada, angustiada. Ele vai continuar seguindo a história do jeito dele, vai resolver as coisas no tempo dele. E é por isso que a gente precisa manter o nosso foco nele acima de tudo. Então, que ele nos ajude a compreender isso, que ele acalme os nossos corações, que ele acalme as nossas mentes, que ele nos ajude a descansar, que ele nos dê a força necessária para nós passarmos, seja por essa, pelas próximas que porventura virão, por outras coisas que surgirão no mundo. Sempre vai ser o Senhor a nossa alegria, a nossa paz. Ele é o único que tem esse poder de pegar umas criaturas agitadas, ansiosas como nós e deixar calma, tranquila, feliz, confiante nele, porque é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso que cuida dos seus.